Aleluia, glória a Deus, graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém, pessoal? Pessoal, estamos aqui em mais um podcast, amém? Em nome de Jesus. E com a visita do nosso amigo, o Danilo Teles. Certo, Danilo? Isso aí, gente. Boa noite a todos. É Danilo Teles? Danilo Teles. Certo, Danilo. Pessoal, o Danilo, ele é amigo do Claudeci, e o Claudeci esteve aqui falando com a gente sobre drogas, né? E hoje nós vamos entrar nesse assunto de novo. Mas antes disso, o Danilo, antes da gente conversar, bater um papo, eu quero dizer para vocês, pessoal, olha, se vocês puderem ajudar, colaborar com o meu projeto, podcast, tá bom? Vou deixar aqui o número do Pix. Aí você faz a sua doação como Deus tocar no seu coração. E você fique à vontade. Se você quiser nos apoiar, tá? Eu falo aqui o nome da sua empresa, eu digo aqui sobre o apoio, e assim, então, nós vamos trabalhar junto como parceiros, ok? Aleluia, glória a Deus. Ô Danilo, firme e forte. Estamos aí. A graça de Deus. Amém. Danilo, você está com quantos anos? 37. 37. Ah, o Danilo, ele não sabe o que é quichute, não. Você sabe o que é quichute? Usei bastante. Não, meu, que isso? Você usou quichute? Usei. Você é um cara novo. Não, você usou? Usei, pastor, e era bom. Assim, na verdade, assim, né? Era um negócio meio chique, né? Então, para conseguir um demorou um pouco, mas eu tive um. Não, isso é só para os cinquentão, assim. Não, teve um resquício aí, eu peguei um pouquinho dessa fase. Caramba, meu. Que ano que você usou o quichute? Eu tinha 6, 7, 8 anos, então era no ano de 93, né, mais ou menos. Olha, rapaz, meu, quando eu converso sobre o quichute com algumas pessoas, mas é gente de cinquentão. É que eu ando com pessoas mais velhas, o Claudeci, por exemplo, né? Alguns amigos lá do projeto, lá, o Maviel, são tudo pessoal de 60 anos, seu Antônio, seu Everaldo, então acho que é convivência, você. Aí você falar que você usou o quichute, você me surpreende. Nossa, mas beleza, legal. Ô Danilo, você se converteu, que ano? Em 2011. Você estava com quantos anos? Eu tinha 35 para 36. Faz pouco tempo. Faz 10 anos, 25, desculpa, 25. Né? Faz 10 anos, 7 meses e 16 dias. Sim. Rapaz, e você se converteu qual ministério? O primeiro que você se converteu? Foi no apóstolo Railton. Aqui Sim. Sim. Antigamente era lá na Salca. Né? Fiquei um ano e pouco lá, um pouquinho mais de um ano lá. Ali naquela esquina. Isso, sim. Onde tinha um posto de gasolina, tudo ali, sim, na época, sim. Né? Então, na frente. Isso, fiquei um pouquinho mais de um ano lá. E aí depois eu já fui para a CBI. Certo. O Claudeci, rapaz, comentou que você teve problemas com drogas. Sim. Mas foi esse motivo que te levou para a igreja? Não, na verdade, assim, foi um conjunto, né? O que me impulsionou mesmo acho que a ir para começar a frequentar de uma forma mais né? Dar uma continuidade. Porque eu já ia de vez em quando, assim, o senhor convidava, né? Eu só não estava firme. Não estava, né? Eu, na verdade, assim, eu estava namorando, né, com a minha esposa hoje, sim, e ela frequentava a igreja. Então ela, vamos comigo, tá aquele negócio de querer impressionar, sabe? Assim, vamos. Então ia bem louco lá, mas tomava um banho na hora e ia pro culto, né? Sim. Só que aí eu casei, sim, né? E falei, o negócio foi ficando mais estreito de conseguir conciliar, né? Esconder as coisas que eu fazia e frequentar a igreja com ela, né? Então foi chegando a um certo ponto ali que não tinha mais muito para onde esconder. Sim. Até o ponto ali que eu fui internado, na verdade, né? Tive que me internar, fui para uma casa de recuperação. Sim. E isso aconteceu quando ela estava grávida, né? Então, eu era recém-casado, meu sonho era ter uma família. Sim. Então, eu tinha uma esposa, uma pessoa que eu amava ali. Eu tinha ali uma criança vindo, que era o meu sonho. Sim. E estava perdido nas drogas, né? E aí eu vi isso tudo indo embora. Ela falou, para mim não dá, chega, acabou. Sim. Ia perder a família. E aí foi, acho que foi de Deus, essa pessoa foi preparada por Deus para mim, né? Porque uma mulher, ela edifica o homem, né? Sim. Eu sempre tenho essa opinião. Deus me fala, a mulher, ela acaba com o homem, ou ela levanta, né? Então, no meu caso, ela edificou a minha vida. Eu sou muito grato à esposa que Deus me deu, foi um presente de Deus. Sim. E ela foi muito firme na opinião dela ali, de ou você muda ou, né?
Tem um checkmate ali para você. Isso para mim foi fundamental. E eu acho que as orações, né? Muitas pessoas orando, muitas pessoas intercedendo para que eu me entregasse de verdade para Deus. E foi quando eu falei, meu, então me ajuda. Eu fui para uma casa de recuperação e onde tudo começou, né? Graças a Deus. Aí você foi para o... Quando que você foi para o encontro com Deus? Ou você não foi? Não, na verdade, assim, aí eu já estava já na igreja, né? Porque, assim, eu fiquei internado, eu fui para cumprir um processo, né, de 9 meses, e não, né, isso é uma exceção, tá? Na verdade, assim, eu tenho um projeto com isso, então eu falo que é exceção porque não é um modelo a ser seguido, mas que quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, é ali que você é curado. A casa de recuperação, ela te ajuda, ela vai te deixar longe das coisas, mas o que vai te curar, te libertar, é o seu verdadeiro encontro com Deus, e não um encontro na igreja, mas um encontro seu, você, na sua intimidade com Deus. Particular. E eu nunca tinha uma intimidade com Deus. E quando eu fui para esse lugar, lá tinha 7 momentos de espiritualidade. Então eu acordava, tinha que ler a Bíblia, tinha que fazer uma oração, aí tinha uma espiritualidade no violão. Aí depois você ia lá, ia tomar um café, oração. Aí você ia para a laboterapia, oração. Aí você voltava para almoçar, você tirava 1 hora de oração. Aí depois você almoçava, oração no almoço. Então, o dia ele era suscetível de orações e de leitura de Bíblia. E aí, no segundo, terceiro dia, eu falei, quer saber uma coisa? Eu não tenho o que fazer aqui também, então, os momentos vagos, eu vou ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia. E aí foi onde as coisas foram mudando. Só que eu fui para ficar os 9 meses. E eu sofri por isso, porque eu falei, eu tenho minha esposa grávida, precisando de mim, morando sozinha, e eu tô aqui, vou perder. E o psicólogo da casa falou assim, olha, você não vai acompanhar a gravidez, você não vai comprar as consultas, você não vai ver o nascimento dele, porque você tem que estar bom para quando ele estiver fora da barriga dela, para você ser um bom pai para ele. Eu falei, amém, então vamos para cima disso daí. Eu preciso de uma mudança na minha vida, estava ciente e aceitei. Só que quando passou um mês e uma semana que eu estava lá, teve a primeira visita. E aí eu conversei com a minha esposa, falei, olha... Ela foi visitar. Foi ela, e aí foi... meu pai, minha mãe, porque o assunto foi muito... A família não aceitava que eu era doente. Só minha esposa sabia o que eu passava. Só Deus, eu e ela sabem o que ela passava. Quem foi visitar você? Foi ela, a minha mãe, o meu sogro, minha sogra, foi a família em peso, digamos assim. Porque, na verdade... Foi bom, né, para você? Foi bom. Mas ela teve que enfrentar muitas coisas por causa de mim. Né? Porque, na verdade, ela estava certa, a família estava errada, porque eu fiz a família pensar que ela era doente e que eu estava tranquilo, que eu tomava uma cervejinha, que eu era tranquilo, e não era isso que acontecia, né? Você não era violento? Nunca fui, nunca agredi ela, nunca fui. Não deu indício? Não, trabalhava. Tinha alguma coisa errada? Não, sempre era aquele menino bonzinho, né? Só que eu usava ali 15, 20 pinos por dia de cocaína, então a demanda era muito alta, então para conseguir isso, eu ia para médicos que era necessário, que eu precisava pegar dinheiro dela, eu pegava, da minha mãe eu pegava, da minha avó eu pegava, então coisas que eu me envergonho, né, que aconteceu, né, que hoje é um testemunho, mas que eu glorifico a Deus por ter me dado uma nova oportunidade de recompor isso que aconteceu na minha vida, né. E através disso, quando ela foi lá, eu falei para ela, olha, eu preciso sair daqui, porque eu já entendi o que eu preciso de Deus. E só que aí o psicólogo chamou minha mãe, chamou meu irmão, né, isso foi 2 dias depois da visita que eles foram lá. Chamaram minha mãe, meu irmão e ela, foram os 3 lá, e falou que eu estava doente, que era abstinência, e que não dava um mês para mim voltar destruído, usar droga de novo, enganar a família de novo, porque essa era a minha maior qualidade, enganar a família, né? Falou assim, então a dica é isso. E realmente, a pessoa que usa as drogas, ela vira um mentiroso, conta tanta mentira que nem ela sabe o que é a verdade da vida dela, né? Só que eu sabia o que eu queria ali. Eu tinha muita convicção que eu precisava de Deus na minha vida. E foi o que eu falei para minha esposa. Eu falei, confia, né? Eu só preciso de Deus. E meu irmão falou que se eu vou levar você embora, mas se sair eu vou te pegar a camisa de força, eu vou pagar a clínica mais cara que for preciso, você vai ficar internado, amarrado. Né? Minha mãe saiu chorando, porque o psicólogo foi muito convincente de falar que era doença e que eu ia voltar na outra semana usando droga já. E eu entendo ele porque de cada 90, né, de cada 100, 99 faz isso quando não é o 100, faz isso daí, né? Mas eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Eu sei o que eu passei naquele lugar para tomar essa atitude, né? E assim foi, saí de lá, só que assim, foi quando eu fui para o Apóstolo Railton. E lá tinha segunda, terça, quarta, quinta e domingo. Só não tinha sexta e sábado. Tinha culto lá. Direto. No tanto, quarta-feira era só uma reunião de oração.
ia 3 pessoas Sim. comigo. Sim. E eu ia lá, era só por orar. Eu ia lá e ficava orando 1 hora na igreja. Uhum. Então eu mergulhei mesmo, sabe? Eu fui de cabeça, assim. Eu precisava daquilo. Sim. Aquilo era a minha força, né? E glória a Deus, não tive nenhuma recaída, estou aí, né? Uhum. Como eu falei, há 10 anos e meio, pouco mais de 10 anos e meio. Para honra e glória de Deus, nunca é nossa, né? Sempre Sim. é Ele. Mas por causa dessa atitude, por causa dessa opinião, de saber que a necessidade da minha vida, a minha ausência, esse vazio que eu tinha, era só Deus que podia preencher. E acho que quando eu entendi isso, eu consegui caminhar, sabe? Então, o projeto de uma casa de recuperação é de 6 a 9 meses. Isso. Esse é um projeto. Esse é um projeto. Mas no seu caso, como você falou, foi uma exceção. Sim. Certo? O Danilo, nem serve como um bom exemplo, sinceramente falando. Certo. Mas deu certo. No seu caso, deu certo. Isso. Né? O Danilo, então é possível a pessoa usar. Você usava quantos pinos você falou? 15, 20 por dia. É possível a pessoa usar essa quantidade de pinos, de drogas que você está falando, e a pessoa camuflar que ele não é viciado, que ele não é doente, como você conseguiu camuflar? Sim. A sua esposa te conhecia, porque ela vivia com você. Mesmo. Mas quem estava em volta, seu sogro, seu irmão também Ninguém sabia. Ninguém sabia. Podia desconfiar, mas não acreditava. Camuflar dessa forma? Sim. É possível porque você bebe. Então você toma uma cerveja é lícita, a pessoa está olhando você tomando ali e fala, ele está um pouquinho alegre, mas é bebida. Eu não era agressivo. Então o meu organismo não reagia, tipo, eu não me contorcia, né? Muitas pessoas quando usam muito se contorcem, eu não tinha isso. Alguma coisa? O meu negócio era, quando dava vontade, eu tinha que sair. Mas aí é onde entrava as mentiras. Acabou meu cigarro. Eu preciso ir ali comprar um negócio para me comer, que eu tô com fome, eu queria comer um chocolate. Eu vou buscar um negócio para você ali, já volto. Então, assim, a compulsão era essa, de acabar, querer mais, sabe? Esse era o grande problema, que é onde quem tá perto tá vendo isso. Calma aí, mas é 11 horas, ele quer sair para buscar um cigarro, mas ele tem ainda cigarro ali, tipo, esses detalhes de quem tá no mesmo lugar, tá vendo. Quem tá fora não vê isso. Quem tá fora vê você todo dia trabalhando, vê você ali passando, brincando com as pessoas, tá? Não vê a sua intimidade que você faz ali na sua casa, sabe? Então, muitas pessoas passam despercebido, sim. Danilo, quantos irmãos você tem? 3. Agora 2 que não faleceram, né? Naquela época, alguém te ajudou dos seus irmãos ou não? Não sabia. Não. Para eles era normal. Qual o irmão seu que faleceu? Eu era mais novo, agora não é mais novo, né? Que eu tenho bem... Sim. É o Johnny. O Johnny. Johnny, isso. E o Johnny, ele era viciado? Não. Não? Não. Como que foi a morte do Johnny? Ele tirou a própria vida, né? Suicídio. Né? E assim, nunca a gente vai saber, não, porque a gente pode tentar deduzir milhares de coisas, né? Ele bebia, ia para festa, não tinha problema com nada. Só mandou uma mensagem falando que amava demais e que desculpa pelo que ele ia fazer. Né? Mas foi uma coisa que ele deixou e nada mais. Então, assim, a gente nunca vai saber. A gente supõe, né? Por causa de celular, mensagens, coisas, mas nunca a gente vai saber exatamente o motivo. Né? Para mim foi uma junção de coisas, mas só mostra o quanto ele tinha, né? De prisão dentro dele, quanto ele estava longe de Deus para fazer uma coisa dessa, né? Certo. Isso ajudou, depois dessa morte dele, ajudou você a se enfiar nas drogas ou você saiu das drogas? Não, é aí que tá. É por isso que eu falo, né? As pessoas, às vezes, elas começam uma caminhada com Deus e elas acham que não vai ter desafio. Ou tem e fala, mas para você tudo tá caminhando, né? Não, desafio vai vir. E não vai ser tranquilo, assim, falar, isso aqui eu vou. Vão vir desafios pesados, né? A própria palavra nos ensina assim, né? No mundo tereis aflições, né? Então tem de bom ânimo. Então, quando aconteceu, no dia que aconteceu, assim, eu fiquei meio que... Você já estava na igreja? Tava, 6 anos já, né? Então já estava convertido, já estava com encontro com Deus, encontro de santidade, já tinha feito todos os encontros que na nossa igreja tem. Mas foi um baque. Você pode estar mais alicerçado do que for na igreja ali, você fala, mas por quê? Né? Você não espera. Deus, o que você quer me mostrar com isso? Por que você está falando? Então, assim, o que eu falava para Deus, o que você quer me mostrar com isso? Tudo que eu tenho passado, né? Tudo que a gente ali, sabe, se dedica, a gente serve a Deus, a gente dá o nosso melhor, ora pela família todos os dias, né? Até onde eu e minha casa, sabe, de proteger minha família, quem está à minha volta. Por que isso, né? O que você quer me ensinar? Essa era a pergunta. O que você quer me ensinar com isso? O que eu preciso olhar ou enxergar
que eu não tenho enxergado ainda, sabe? Essa é a minha pergunta, Sim. né? E isso, na verdade, me deu força para iniciar um novo projeto, né? Então, já que eu não pude fazer nada por ele. Sim. Porque ele mandou mensagem, quando eu recebi a mensagem, já tinha acontecido. Sim. Então, assim, eu não pude ajudar ele, e ele gritava por uma ajuda. Para a pessoa que está se suicidando, ele, por postagens ou por conversa, às vezes está gritando socorro, e às vezes a gente não percebe. E um dependente químico é a mesma coisa. Ele às vezes está gritando por socorro, numa atitude, numa conversa, né, num agir dele ali, e às vezes a gente não enxerga. Então eu falei, eu vou me dedicar a minha vida para essas pessoas, né? Então foi algo que me fez me dar força para seguir um caminho no ministério, né? Eu acho que foi isso. E o projeto seu é um projeto anti-droga? Como que é chamado? Então, é o projeto Resgate. Né? Isso. Ele iniciou assim, na verdade, o pastor. A igreja CBI, ela tem um clamor contra as drogas. Sim. Todo começo de ano, já o pastor Wellington, Deus colocou no coração dele, né? E o pastor lá atrás, ele cuidou de uma pessoa que foi muito debilitada, tudo. Então, ele passou por uma situação muito triste, assim, pesada, que fez ele pensar, a partir de hoje, eu não posso esquecer essas pessoas, eu preciso dedicar para essas pessoas, e ele criou esse clamor contra as drogas, direcionado por Deus. Então, todo mês de janeiro, tem as reuniões, né? São os últimos 3 sábados ali, e o 1º de fevereiro, que é esse projeto aí, que tem esses quatro cultos voltados, direcionados a esse público. Sim. Então, já vinha há muitos anos fazendo isso, e aí, quando eu estava lá, né, há 5 anos atrás, ele me colocou junto com ele para participar desse para auxiliar isso, no clamor, né? E no final desse 5º ano atrás, ele falou assim, a partir do ano que vem, você vai estar à frente desse trabalho. Então, ele me colocou isso nas minhas mãos, né, direcionado por Deus, e para mim, assim, foi sou grato, mas eu sabia a responsabilidade que era aquilo para mim. Foi resposta de Deus para você. Exatamente, e não tinha acontecido ainda. Sim. Não tinha acontecido. Quando ele me passou isso, não tinha acontecido a morte do meu irmão. Ainda não? Quando ele me passou, foi no ano. E, então, a partir do próximo, eu ia assumir. Então, quando estava chegando, no que ia ser o primeiro ano que eu estaria à frente. Você ia assumir em janeiro? Janeiro. E aconteceu quando? Em janeiro de 2019, aconteceu em dezembro de 2018. Um mês antes. Então, assim, foi algo assim que mexeu totalmente com a minha estrutura. Sim. Né? Então, estava prestes a iniciar um trabalho ali, que eu vim um ano me preparando para aquilo. Né? E na hora, assim, deu aquele... Falei, meu Deus. Né? Então, assim, por isso que eu falo. Então, foi algo que me fez pensar, falar, Deus, não é nenhum porquê. Tipo, o que você quer? O que você quer me mostrar? O que eu preciso aprender? Acho que essa era a pergunta que eu fiz por muitos dias. Né? Até entender que, tipo assim, falei, não, o que eu preciso é ajudar as pessoas que estão gritando aí, mas ainda estão aqui. Porque por ele... Pastor, eu até me omiti de chorar. Isso é uma coisa que me machucou. Eu tinha chorado mais. Sim. Mas eu não conseguia nem chorar, assim, sabe? Minha família estava chorando demais, sabe? E eu tentei, sabe, ser o forte da família dele. E é lógico que teve um momento ali, uma semana depois ali, que eu, no banheiro ali, acho que eu coloquei para fora, eu precisava disso. Mas o que aconteceu, assim, para mim, que foi fundamental, foi que ele me mostrou nitidamente que eu precisava ajudar as pessoas que estavam aqui. Rapaz. E sabe, ele não tinha mais o que fazer. Já foi, meu irmão, amo, vou sempre amar. Mas ele já tinha ido, pastor. E ele não estava mais. Não estava na igreja. Não estava. Chegou a participar, foi para o encontro, tudo, mas, né, aquele negócio. Ô Danilo, então, o que aconteceu com seu irmão também foi algo silencioso. Se ele sofria, assim, de forma espiritual, também não deixou indícios. Só percebeu depois que aconteceu. É isso. Você vê as últimas postagens dele, você já viu umas mensagens meio, tipo, estranhas. Depois do que aconteceu, você olhando as mensagens, fica mais claro, mas talvez estivesse prestando mais atenção, mais próximo, talvez. Talvez, né? Não sei. De qualquer forma, também é silenciosa. É silenciosa. De repente era uma depressão também. Muito, muito. Né? Isso também tem a família, né? Eu tive por mim, assim, os meus pais, né? Tipo, tanto um quanto o outro já tentou fazer isso também. Então, eu acho que, tipo, tudo isso envolve, acho que junta, é muita coisa, sabe, pastor? Se a gente for querer ficar procurando aqui, eu vou ser até injusto e colocando peso em cima de alguém, assim. Então, é tanta coisa, sabe? Eu acho que o que ele estava vivendo no momento foi o fator fundamental, assim mesmo. De estar, de repente, vivendo muitos problemas e estar longe de Deus. Então, você está cheio de problema e longe de Deus,
você não tem uma força que fala assim, continua. Você não tem isso. E se não compartilhar com alguém, Pior ainda. né? Porque esse alguém também pode te ajudar. Exato, exato. Um Se irmão, você fala... um pastor, né? Um discipulador. Exato, exato. Sim. É por isso a importância da célula. Sabe, para mim, a CBI, quando eu entrei assim, eu achei fantástico a estratégia da célula. Você está sempre próximo de algum líder. Está sempre próximo de alguém mais preparado que está perto de você. Você vê você meio estranho, eu te mandar mensagem, sabe? Então, eu entrei na célula do pastor na época, assim, ele sempre foi próximo, assim, de mim. Sempre tive essa proximidade, sabe? Isso me ajudou demais. Pastor Wellington, exato. Então, assim, isso é muito importante, né? Essa proximidade da liderança do pastor com o discípulo ali faz você conseguir entender e ele tem a liberdade de desabafar com você também, que ele se sente mais próximo de você, está na sua casa, às vezes ali. Então ele é o discipulador. Exatamente. Ele pode falar algo, até às vezes pesado, assim, né? Que a gente não quer ouvir. Sim. Muitas vezes é umas verdades que a gente não quer ouvir, mas vindo de alguém com autoridade, a gente escuta. E recebe, né? É isso. Rapaz, o seu comportamento. No vício. No vício. Então, eu era uma pessoa que, assim, eu estava nos lugares, nas festas, mas eu saía muito rápido. Eu sempre queria já ir embora. Você ia lá na festa só para marcar presença. Exato. O meu negócio era estar em casa, no meu quarto, fechado, jogando paciência, usando droga, bebendo cachaça. Então você seria aquele filho bonzinho. Porque o meu filho não sai de casa. É isso. Ele fica só enfiado no quarto. No tanto que os que faziam junto comigo, todo mundo levava nome de mal. E falava, por que eu tô tentando com esses meninos? O Danilo não é pra andar com esses meninos. Às vezes não, eu era muito pior do que eles. E a fama quem levava era eles, sabe? É um absurdo. A fama era eles que levavam. A boa fama era você, que você era um carinha legal. É isso. Trabalhava, tinha um carrinho, essas coisas, né? Sim. Rapaz. Enganava bem. E assim, a família, eu acredito assim, um sintoma principal é o isolamento. É o isolamento. Quando a pessoa está muito isolada, fala muito pouco, não conversa, não desabafa, não tem um momento ali junto com a família, não come na mesa. Uma coisa que com certeza a pessoa consegue perceber, isso é bíblico também, você sentar à mesa, né? Você olhar nos olhos da pessoa. Uma família que tem isso, com certeza já, eu não vou falar que é uma regra, mas 90% de chance de já não acontecer, com certeza, porque você está na mesa com a pessoa, olhando no olho dela, você consegue conversar naquele momento, sabe? Você está ali, um olhando no outro na mesa, aquela intimidade que o senhor falou. Eu acho que o sentar na mesa com a pessoa ajuda demais. Rapaz, aí nasceu no seu coração o desejo de querer ajudar pessoas. Isso. Aí o Claudeci falou que esse trabalho de vocês aí, aconselhar pessoas, né, para sair das drogas, vocês dão palestras, né? Isso. Testemunhos. Sim. E além disso, você ainda vai até a Cracolândia? Também. O que acontece? Daí... É o quê? Palestra? Não, na Cracolândia é para servir alimentos mesmo. Eu vou junto. Social. É um trabalho que o pastor Babão tem. Ele conseguiu uma parceria da prefeitura, então eles pegam as marmitas, a gente serve as marmitas da prefeitura e tem ali as oportunidades de evangelizar as pessoas. Sim. Então serve a marmita, entrega um panfleto, conversa, quando acaba o alimento e o almoço, eles nos procuram para pedir uma oração, para fazer um curativo, né? Sim. Então o pastor Babão que faz esse trabalho mais ali. Eu vou para acompanhar eles nisso daí. O nosso trabalho, na verdade, é o Projeto Resgate, né? Que é o que o Claudio comentou aqui quando ele teve a oportunidade. Vem do clamor, é um braço do clamor, que é que as reuniões da CBI. Sim. Então, quando eu fiquei à frente, eu vi que tinha necessidade de, durante o ano, dar continuidade. Então, foi quando eu falei, vamos fazer uma reunião, como se fosse um AA. O pessoal conhece muito AA, é muito famoso, né? O AA de você ali ficar, né, trocar, compartilhar sentimentos e tal. Então, é praticamente isso. A gente senta, bate um papo, compartilha sentimentos. Tem dias que é mais risada, tem dia que é mais choro, né? E faz uma oração, coloca uma palavra de ânimo ali para passar a semana bem, sabe? E toda semana a gente faz isso. E fora isso é visita, né? Então a gente conseguiu, o projeto ele começou muito cru, que era no início, a gente não tinha estrutura, não tinha às vezes conhecimento, só tinha a vivência. Sim. Eu sei o que deu certo para mim, eu sei o que eu vivi, né? E aí eu comecei aquilo... Sua experiência com Deus. Exato. Então eu comecei aquilo dessa forma. Só que Deus ele é maravilhoso. Quando é algo de Deus, ele vai colocando e preparando tudo certinho. Sim. E chegou um momento que foi o seu Everaldo, o seu Antônio, são duas pessoas, e o Claudeci são pessoas que desde o começo ali estavam comigo, né? E aí foi outras pessoas também que acabaram não continuando, mas eles estavam desde o começo.
E aí tinha o Beto também, que era uma outra pessoa que estava sempre ali junto com a gente, Sim. né? E o Maviael, que entrou agora também, vai fazer mais de um ano aí que ele está com a gente aí. Mas esses que são desde o começo, nós estávamos ali, sabe? Vinha, às vezes estava 20 pessoas ali. Sim. Do nada nós estávamos só nós. Porque é um trabalho pesado, as pessoas ali, sabe? Então toda segunda-feira. E teve um dia que Deus bradou ali, sabe? Assim, tava só nós, falou assim, olha, o projeto não é aqui, não é essa reunião, o projeto é na rua. É vocês ir num galpão, é você ir na favela, é você ir na comunidade, é você pegar essas pessoas que estão debaixo da ponte, você ir lá trocar uma ideia, tomar um chá junto, bater um papo, ver qual é a realidade dele, sabe? E conseguir pegar essa pessoa e ajudar ele. Só que aí, assim, eu falei, meu, é isso, então vamos pra cima. E aí a gente foi, só que, e a estrutura pra isso? Sim. Como que eu vou pegar uma pessoa que tá na rua e falar, vamos comigo, vamos lá pra onde? Minha casa? Não dá. Vontade a gente tem, mas vai não pode, a gente sabe que não dá, a gente não tem, a nossa casa não é preparada para isso. Nós temos, né, a gente tem que ajudar a pessoa, mas a nossa célula principal, que é a nossa família, tem que estar bem. Então, como a gente vai trazer uma pessoa da rua, colocar na nossa casa, sem saber com quem está assim, vontade, é o que você falou, colocar 10, né? Sim. Mas como que vai ser isso? Como vai funcionar isso? Você teria que ficar em casa ali acompanhando 24 horas para dar certo, para tentar dar certo. Sim. Só que eu perderia a minha família, talvez, que eu não teria tempo mais para conver. E é uma coisa que a gente precisa ter, né? Então, assim, aí foi quando a gente começou a falar, meu, e agora? E aí conseguimos uma parceria com um lugar, mas só que não estava dando certo, tinha umas coisas que aconteciam que não estava batendo, sabe? Não estava casando as coisas. E não recuperava, sabe, as pessoas? Não dava, não acontecia. Então, estava tentando fazer, mas precisava de uma organização melhor. Nós sentíamos essa necessidade. Sim. E aí foi quando eu conheci o pastor Babão. Isso aí foi muito de Deus. Fui fazer uma vistoria, eu tenho uma loja de vistoria. Eu fui fazer uma vistoria porque um historiador faltou naquele dia, eu tive que cobrir ele. Eu mesmo fui fazer. Era um pastor de Guarulhos. E eu falei para ele do projeto, ele falou, meu, vai conversar com o pastor Babão, ele vai te ajudar. Ele me apresentou ele, eu fui na Cracolândia, e aí ele abriu um leque para mim. Falou do trabalho que ele tinha e me apresentou algumas casas de recuperação. E aí eu comecei a visitar a casa de recuperação, para ter esse braço também, sabe? E foi onde algo começou a ficar mais concreto. A gente começou a falar, calma aí, eu consigo, de repente, se eu precisar, colocar alguém numa casa de recuperação. Isso já é alguma coisa a mais, porque ajuda. Tem pessoa que não dá para você só ajudar uma vez por semana, fazer uma reunião uma vez por semana. Ela precisa de acompanhamento diário, todos os dias. Né? E isso foi muito importante. As coisas começaram a mudar a partir daí, né? A ficar mais sólido o trabalho, digamos assim, né? Só que foi acontecendo, conhecia uma, conhecia outra, foi visitando, só que paralelo a isso a gente começou a ir para a rua. Então fizemos um trabalho, fizemos aqui mesmo, antes de destruir esse galpão que tem no Jardim Cumbica, nós fomos lá, fizemos um culto lá, em prol de buscar uma vida que uma mãe pediu pra gente, falou, meu filho mora lá, e eu queria muito que isso. Então a gente fez todo um culto, levamos luzes, levamos violão, levamos um monte de roupa, alimento, doce, que tinha muito criança, roupa para criança, brinquedo. Saímos recolhendo e fomos com a galera. Levamos muita gente lá. Fui eu mais 3 anos lá para ver como era o território, falar se eu podia, né? Estar ali, tem tudo isso aí também, a gente tem que ter sabedoria para fazer esse tipo de trabalho. Liberaram, nós fomos lá. E foi fantástico. Só que essa pessoa ele não quis participar. Ele falou, cara, não quero. Amém. Falei, mas nós vamos lá. O acesso era ele, não é? Vocês iam usar ele? O foco era para tentar resgatar ele. Mas só que Deus sabe do que ele quer fazer. A gente tem o nosso plano, mas o de Deus que é, né, o perfeito e agradável ali, né? Então, e nós fomos, não, amém, vamos lá e levamos, e foi maravilhoso, assim, foi algo, sabe, sobrenatural. Choveu muito no dia, estava escuro, não tem luz, nós levamos uma luzinha de câmera, assim, sabe? Ficou um negócio bem, assim, diferente, assim. E no final, 2 pessoas aceitaram Jesus. E essas pessoas saíram de lá, conseguiram o trabalho, sabe? Aí depois mandou mensagem falando que estavam numa igreja, estavam seguindo. Então, assim, foi muito gratificante. Era um casal com 2 crianças. Então, nós tiramos uma família de um lugar, sabe? Através de uma palavra. Só uma palavra. Né? Então, assim, isso alegrou muita gente e só mostra que, assim, Deus sabe o para que era para nós naquele lugar. Surpreendeu vocês. Simplesmente. É simples assim, né? Então, assim, isso aí foi muito gratificante e deu força pra gente continuar. E a gente começou a ir para algumas ruas, né? Onde concentra pessoas, Guarulhos, né? Alguns lugares, então, ir com alimento, alguma coisa assim, levar, e conversar, bater papo, que é entender por que você está assim, né? E as coisas foram acontecendo até o ponto que a gente começou a ver a necessidade que precisava, para esse trabalho ficar melhor, estruturar melhor a casa de recuperação. Estruturar o quê? Conseguir mais aporte para eles. Porque eles ajudam lá, mas muitas vezes eles vivem só de doação. A maioria deles vive só de doação, todos os dias. Então a gente falou, calma aí, a gente vai fazer um trabalho para reunir agora alimentos, para reunir dinheiro, às vezes, também, pagar uma conta de luz deles, alguma coisa. Mas você está falando na casa de recuperação. Na casa de recuperação.
E para conseguir dar uma estrutura para isso. Sim. E aí a gente começou a ir para esse lado, tudo, de conseguir ajudar, e começamos a ajudar algumas casas. Né? Ajudar algumas casas, mandava alguns, o pastor Labão também para fazer o trabalho que ele faz na rua, e foi caminhando assim, foi evoluindo assim, e as portas começaram a se abrir. Ó, te indicar tal coisa, te indicar tal lugar. Então, sim, hoje, né, resumindo, hoje o projeto, nós estamos desenhando agora tem até gestor de projeto. Sim. Deus preparou também, porque nós somos levar isso adiante para um patamar um pouco maior, mas precisava de algo desenhado, para você poder chegar numa empresa e falar, olha, eu preciso da sua ajuda. Tá, mas cadê o projeto? O que é o projeto? É ajudar a pessoa da rua, porque parece que é isso, mas isso é vago para a empresa. Eu quero tirar o cara da rua e dar um prato para ele. Não, tá, mas como? Como você vai fazer isso? Né? E aí, você vê, a pessoa me pediu para que eu apresentasse algo para ele numa semana. 3 dias depois, numa reunião discipulada da igreja, sim, um irmão dele falou assim, eu nem comentei nada. Ele falou, sim, assim, eu vi você falando um projeto, por que a gente não faz um projeto? Desenha mesmo tudo, sabe? Ele fez um curso de gestão de projetos. Sim. Ele falou, cara, eu fiz um curso, estou preparado, eu consigo fazer aí. Portfólio, que eles falam, alguma coisa assim. É um croquis todo é algo assim. Ele está me cobrando, né, que eu tô com prazo amarrado aí para conseguir entregar algumas coisas para ele, porque tudo tem prazo. Sim. Isso é bom, que fica um negócio mais certo. E ele desenhou tudo. Sim. Então, o projeto vai ser... ele vai agora, em janeiro, nós vamos apresentar no Clamor contra as Drogas, ele todo desenhado. Mas é algo que nós vamos pegar a pessoa na rua, né? Ele vai passar por um processo para entrar, nós vamos direcionar ele para uma casa. Sim. Essa casa, ela tem um trabalho de tanto recuperação espiritual como psicológica, para trabalhar na pessoa, laboterapia também, fisicamente também, saúde também, então é tudo... Esse aporte que nós vamos passar para a Casa de Recuperação, que é a nossa parceira, nós vamos ajudar eles a estruturar dessa forma. Sim. E com um certo tempo, com 6 meses, esse cara vai ser profissionalizado. Ah, você não tem profissão? Então tá. Então nós vamos ter parcerias com cursos, nós já vamos ver Senai, essas coisas, tem para fazer curso, para ele ser capacitado de sair trabalhando. E antes de sair, então já com 9 meses, ele começa a fazer socialização. Sim. De ficar dentro da casa, mas trabalhando na rua. Volta para casa. Trabalha na rua, volta para casa. Com isso, ele pega uma parte do valor, ele vai ofertar na casa, e uma parte ele não vai ficar para ele. Ele vai guardar numa poupança que ele não vai ter acesso. Ele vai ficar 3 meses fazendo isso. Comer e dormir vai ter ele na casa. Então ele vai guardar 3 meses esse dinheiro para ele. Quando ele sair de lá, se ele tem família, nós vamos trabalhar a família para que ele consiga se reconciliar com ela. Tem casos que a gente consegue fazer isso, tem casos que já é mais complicado. Então, nos casos que ele não tem família, a gente vai então ajudar ele. Ele vai ter uma casa, nós vamos alugar essa casa para ele, né? E vamos tentar, pelo menos o básico, fogão, as coisas, com o projeto, com o caixa do projeto, constituir a casa para ele, então ele vai sair de lá trabalhando, né, com uma profissão, com uma casa, né, e espiritualizado. Então esse é o nosso trabalho do começo ao fim. É isso que nós vamos desenhar agora para que consiga, porque organizando você consegue fazer as coisas fluírem. Sem organização não dá, até para conseguir parceria. Então nós vamos várias parcerias, né, psicólogo a gente já meio que já conseguiu, tem umas 7 ou 8 empresas que a gente já conseguiu para fazer trabalho de, pode colocar para trabalhar aqui, né, mas a gente precisa de mais coisas. A gente tem a ONG, né, a ONG Saciane, que tem sempre algo certinho, que a gente vai também usar dessa ONG para conseguir alimento com empresas grandes. Então, assim, é algo que tem tudo para, na direção de Deus, ajudar muitas pessoas, que é o nosso sonho, né? Qual é o tempo que você está falando? Do início ao final, você acha que é quanto tempo? 2 anos? 1 ano e meio, mais ou menos. Se o cara cumprir 1 ano e meio, ele vai sair com a estrutura toda. Mas ele tem que cumprir. Qualquer passo que ele quebrar, ele perde tudo. Né? Porque as coisas têm que ter regra. Essas pessoas, eles não têm regra. Então ele entra no lugar... Perder tudo quer dizer que é perder a oportunidade de ter uma vida nova. De ter uma vida nova, exato, ter uma casa para auxiliar, para apoiar. Exato. Né? E toda essa estrutura, sim. Ele vai perder essa oportunidade. Exato. Né? Porque lá, na casa, ele vai ser trabalhado o principal, que é o espiritual. Isso aí, então, as parcerias que nós temos, o principal é que são pastores de excelência que doutrinam na palavra. Que pra a gente já entendeu, né, que para se curar, sem Jesus não tem como. A própria ciência teve já que se render a entender que uma casa de recuperação, né, uma casa terapêutica que eles falam, né, que é remédio, pode dar quando você quiser, mas tem que ter o espiritual, senão não funciona. Né? Rapaz. Então, e aí esse trabalho aí que vocês fazem lá na Cracolândia é um trabalho social, de levar alimento
Ou o acesso é o pastor Babão? Na verdade, aí é um trabalho do pastor Babão. A gente, quando nós vamos lá, nós vamos só para acompanhar ele mesmo. Lá é um trabalho dele, né? Ele ajuda as pessoas. Isso. Aonde você é voluntário, isso. Você gosta de fazer esse trabalho. Isso. De qualquer forma, é um aprendizado para você. Muito. É uma experiência. Curso intensivo, digamos assim. Sim. Você não foi aquele cara que morou na Cracolândia, mas esse acesso aí para você está sendo um grande aprendizado. Sim, muito. Você valoriza as coisas, né? Sim. Valoriza demais as coisas, né? Lá na Cracolândia, o Claudeci falou que tem muitas pessoas estudadas, tipo assim, advogados, tem médicos, gente de família, gente de família rica. E tá lá, rapaz. E eu sei que essas pessoas acabam ficando lá como um lixo. Na verdade, assim... como diz, a escória da humanidade, né? Eles têm uma escolta para usar droga, digamos assim. Se você vai lá, você vê que tem uma polícia numa entrada, uma barreira, e outra na outra. Se você quer entrar lá, eles falam, o que você vai fazer aí? Né? Não, o doido passa para usar droga, mas outra... Então, o policial tá aqui e o cara usando droga do lado dele. Porque é uma escolta para o cara usar droga. Então, assim, é como se a sociedade pegasse, né, e falasse, aqui você pode usar droga. Ridículo, né? Sim. Então, assim, é uma necessidade que tem, que isso aí é muito acima, acho que é outro patamar, que nesse momento é totalmente fora do nosso alcance, né? Não é uma coisa que a gente consegue resolver. É um trabalho que vem de cima, né? Tem muitos órgãos do governo que tá parado, que poderia estar ajudando muito mais a isso, né? Então não cabe muita gente essas coisas. Só que o pessoal acha que é um lugar só feio, ridículo, tá um monte de nóia. Mas você vai lá à noite, por exemplo, tem modelo, tem gente que para carro de som para fazer balada lá e tal. Assim, não é esse monstro assim, não, senão as pessoas não ficariam lá. A televisão é um monstro, né? Então, porque vê de manhã o que sobra deles. Mas se você vai lá à noite que a festa, oba-oba, né? Eles não ficariam, né? Que graça teria? Então tem mulher, tem tudo, sabe? Aquilo dali, então o que você está querendo dizer é como se fosse um baile funk. Que à noite tá tudo beleza, mas na madrugada o negócio vai rolando, o cara vai piorando as drogas, aí chega de manhã o cara tá o caco. As mulheres que passam, as mulheres e os homens que passam, são tudo homens, mulheres bonitas, que passam as drogas ali para chamar atenção. Então, você não vê um banguelo passando, não, é um outro nível. O tráfico comanda total, né? Então, assim, e outra, aí o cara tá lá em São Paulo, vou dar uma moedinha, não é que você droga com uma moedinha, não, lá 50 centavos. Tem de 50, tem de R$1, tem de... qualquer moeda ele consegue uma droga, uma pedra, entendeu? Então, assim, é um negócio, digamos assim, uma Babilônia no... Rapaz, como eu também não tive experiência nenhuma, convívio nenhum a respeito de droga, então eu sou um cara leigo totalmente. Então quem está me falando é você e o Claudeci que me fala sobre essa experiência. Mas a gente que está de fora, a gente fica, poxa, porque a gente conhece pela televisão. Sim. Na televisão mostra, os zumbis. Sim. Assim, o que a gente tem que entender é que as pessoas falam assim, mas droga é um lixo, uma porcaria, é ruim. Não, senão a pessoa não usaria. A droga ela vai deixar a pessoa alterada, alucinada, feliz. Ela vai te tirar de si. Então, né, imagina, você tem aqueles problemas ali, o cara vai usar para esquecer os problemas. Só que o buraco, aquele vazio que tá ali, que a droga momentaneamente tira, quando volta tipo maior ao ponto que você não se aguenta mais. Quando você vê, você é totalmente dependente daquilo, entendeu? Você não consegue mais ter uma vida sem a droga. Só consegue dar uma risada se você estiver usando droga. Só consegue sair de casa se tiver uma droga. Então você precisa de dinheiro, o cara rouba, o cara mata, o cara faz tudo para conseguir a droga. A droga, ela é boa, só não é bom a consequência. Porque a consequência é perder saúde, perder família. É o que eu falo, assim, né? O boa que a gente fala é a brisa, dá a brisa. Sim. A pessoa vai sentir uma sensação de prazer. É isso, o prazer. Sim. É que nem o sexo, né? Digamos assim. Sim. O sexo ele é bom, Sim. mas você faz com a sua esposa, debaixo da bênção de Deus. Sim. Mas se a pessoa fazer com outras pessoas, ela vai falar, é bom também. Só que a maldição que vai estar sendo na vida dela é muito pesada. E nas drogas, a consequência, além de espiritual, é a saúde mesmo, né? Então, é isso. Então, boa a sensação a pessoa vai ficar, né? Porque a consequência é perder emprego, perder família, tudo, perder saúde. Tudo, e preso. Assim, ó, da galera que eu andava, por exemplo, acho que tem uma pessoa só que hoje ainda consigo saber que ela tá viva ainda, assim, sabe? O preso, morreu. Então, assim, essas amizades não são... de 30 anos que a gente usa droga junto, não existe isso, porque ou o cara morreu ou foi preso, então não vai ter essas amizades duradouras, porque o caminho é esse. Aí tem aquele cara que fala, não, mas eu uso droga a minha vida toda, tá? Vê como tá a família dele, sabe? É pesado, sabe? As consequências disso é muito pesado, não tem como.
Então, você perdeu muitos amigos nesse tempo de caminhada. Muitos amigos, Sim, colegas, que usava isso, junto, né? companheiros de loucura, né, digamos assim, né? Então, é difícil chegar um cara na sua idade. É difícil, vai morrendo, vai ficando aí pelo caminho. É porque você fica mais vulnerável. Sim. É o que eu falei. Quando o vício vai aumentando, assim, imagina, o pino de cocaína ele custa R$10. Sim. Um cara que usa mais de 10 por dia, ele já está usando R$100. Fora isso, tem o cigarro, tem a bebida, que acaba fazendo junto. Sim. Então, como o cara vai pegar e fazer isso e ter essa renda para manter isso? Então, assim, eu ganhava muito bem, mas eu ganhava muito bem, eu precisava de muito mais que eu ganhava. Então, eu tinha um salário, eu chegava a R$4.000, salário na comissão naquela época, Sim. 5 mil, mas levar para casa tipo R$500. Falar, eu não tive comissão esse mês, menti. E às vezes nem esses R$500 chegava, falar, esse dinheiro tinha que pagar outra coisa. E pegar dinheiro dela, pegar cartão da minha avó, porque, então assim, você começa a roubar, você faz de tudo, né? Você começa a inventar história, então a pessoa tá na rua, ela vai roubar, ela vai matar se precisar, então uma pessoa que faz tudo isso, quanto tempo que ela vai viver? Ou ela se converte, ou ela é presa, ou ela morre, não tem muito, infelizmente é triste, mas é verdade. Certo. Ô Danilo, hoje, para as famílias, infelizmente, as drogas estão na maioria das famílias, mesmo enrustida, né, escondida, como você está falando. E a gente sabe que não é só a droga que a gente fala, né? A gente está dizendo de cocaína, né? Maconha, esses aí. O álcool é a pior de todas. É a pior de todas. O álcool é a pior de todas. Se você vai estudar esse mundo das drogas, o que mais mata é o álcool. Né? O que mais do que cigarro? O álcool, a abstinência do álcool, a pessoa não aguenta, ela morre, às vezes, sem remédio. Então, assim, a nicotina, ela fica no sangue do cigarro ali, você tem aquela dependência, mas você faz aquela substituição por doce, você compra aquele par de fumar. Enganada? Exatamente. O álcool... Substitui de verdade ou engana? Não, você consegue trabalhar um começo com aquilo. Os doces, por exemplo, para mim, funcionou doce. Eu comecei a chupar bala, doce, essas coisas, então foi substituindo no começo do cigarro. Então, você não tinha esse corpo aí que você tem hoje? Não, eu engordei 30 e poucos quilos depois que Você engordou? Eu tinha 74 e em 3 meses que eu fiquei sem nada ali, que eu tava limpa, eu fui para 106 quilos. Era só o pó da rabiola. Só o pó da rabiola. Então, assim, isso me ajudou demais, né? Mas, assim, o álcool já é algo que a pessoa, quando ela bebe demais, ela perde mais tremendo. Então, quando ela não toma o primeiro gole dela, ela tá se tremendo. Né? A abstinência é muito forte. O pessoal que te ajuda lá durante a semana, os irmãos lá da CBI, certo? Que eles tiveram problema com álcool. Olha, é isso que eu falo. Deus, ele preparou tudo. As parcerias em todos os tipos e uma liderança fantástica, porque hoje nós temos uma equipe preparada. Uma equipe preparada. Então, eu tenho pessoa que passou por depressão, eu tenho pessoa que tomava remédios, tarja preta, mais de várias caixas por dia lá de remédio, e o médico falou assim para ele, você nunca mais vai poder viver sem isso. Né? Eu tenho pessoa que foi do Cracolândia, o Claudeci morou na Cracolândia, né? Eu tenho pessoa que era viciada na cocaína, totalmente afundado na cocaína, como eu também fui, né? E tenho pessoa que era viciada totalmente no álcool, que vivia nos bares, vivia no boteco, não tinha mais família. Então, assim, nós temos um de cada. Então, parece que Deus... O time é bom. O time é bom, porque é um time de pessoas restauradas por Deus. Antes, outra hora, era os melhores doidos do mundo, né? Então, na mesma proporção que nós amaldiçoava a vida da nossa família, hoje a gente abençoa a nossa e outras através disso. Né? Como se a gente tivesse aquela palavra dos leprosos que um volta para agradecer. Todo mundo. Então, muitas pessoas recebem a cura e muitos não voltam. Segue a vida. Tem gente que consegue parar de beber e tal, não sei o quê, vai lá, recebe a cura e continua. Ele quer ir embora. Esquece. Nós somos aqueles que... O pastor Elton disse essa palavra esses dias e para mim foi muito forte. Aqueles que voltam para agradecer. Como que a gente agradece? Buscando outras pessoas. Falando, olha, é possível. Você consegue. Nós estamos juntos nesse propósito. Né? Então, acho que é como isso. Fizeram comigo, eu quero fazer para mim. Exatamente. Né? É gratidão. Olha, faz 2 meses, para resumir assim, a gratidão, né, do que é. Nós estávamos lá na segunda-feira, passou um homem lá, molhado, todo, não sei o quê, entrou na reunião. No final. Lá na Rua Palhoça. Na Rua Palhoça. Entrou lá, tal, não sei o quê, falou sentido de vir aqui. Só no final. Tem um lanchinho no final, comeu um lanche, foi embora, foi para minha casa. Na outra semana, o seu Everaldo foi lá e falou, vamos ver se eu acho ele lá. Ele saiu, vai procurar, ele não achou. Só que ele perguntou para uma pessoa sobre esse homem,
E ele apareceu lá de novo. Sim. Nós estávamos lá fazendo oração e eu vi que tinha alguém lá. Sabe atrás da porta? Escutou um movimento atrás da porta? Sim. Eu fui lá fora e ele estava lá. Ele foi na calçada. Na calçada. Sim. Ele falou assim... Ele não entrou. Ele falou, recebi toda a administração. Tudo. Só que eu não podia entrar. Falei, por quê? Ele falou que eu tô sujo. Eu falei, não, você vai entrar. Ele falou, não, você vai entrar para receber a bênção final com a gente. Ele não, ele estava mijado. Molhado de chuva, misturado de chuva, com xixi, com... Sabe? Muitos dias sem tomar banho. Eu falei, você vai entrar. Ele entrou. E nós ali abraçamos ele. Eu falei, vem aqui, dei um abraço nele. No dia que ele estava lá, abraçamos e falamos, você é um dos nossos, nós estamos juntos e tal. E na hora ele pegou, comeu e falou, agora eu vou para casa. E eu saí, fui, no final, algumas pessoas procurando já conversar, e o seu Everaldo estava mais atento ali. Mas você vai para onde? Sim. Não, porque eu dormia num carro, agora estou dormindo na calçada de um boteco e tal. Né? Quantos anos? Já faz 3 anos, acho que é 3 anos que ele está dormindo na calçada. E aí eu falei, ele foi embora, eu falei, eu vou para lá. E foi embora, tinha dado tchau para mim já. Aí o seu Everaldo chegou e falou, Danilo, será que a gente não consegue ajudar esse homem? Eu falei, vamos lá, vamos ver como que é, né? Quantos anos você acha que esse homem tem? 50 e poucos. Oxi. 50 e poucos anos, mais ou menos. E fomos até lá, onde esse bar que ele ficava ali, ele estava lá sentado, e eu falei, o senhor dorme aí? Eu não falo aqui, mas o senhor dorme aí? Aí ele falou assim, então, quando eu chego mais cedo, o dono do bar deixa aberto o banheiro, e eu durmo aqui. Você já foi em chão de padaria? De boteco de padaria? Boteco de bar? Você já entrou em algum desses lugares assim, que é público, que a pessoa... Público assim, que é... Eu já entrei num bar, mas... Já conseguiu entrar no banheiro desse? É pequeno. Para você conseguir... você tem que atravessar. Na verdade, assim, eu falo a situação, a limpeza. Não tem... Sabe aqueles... Você não consegue já perto da privada, você tem que... E aí eu até entendi o porquê daquele cheiro. Então ele, do jeito que estava ali, em vez de ficar na calçada, ele ficava trancado nesse banheiro aí. E aquilo, eu falei, meu Deus, sabe? Aquilo me correu por dentro. Então aí é onde eu falo, parcerias, que é importante, você tá sempre aberto a ajudar, né? A dar. Que Deus te coloca pessoas que também, da mesma proporção, quer também ajudar, tá no mesmo propósito, sabe? Liguei para o pastor, expliquei a situação, ele falou assim, pode trazer. Né? Então, assim, pegamos ele na rua, levamos para lá, no caminho, foi eu e ele para lá, fui levando ele, essa casa lá em Itaquá, coloquei ele no carro, falei, vamos lá. Coloquei no carro, fomos conversando, e no caminho eu conversando com ele, perguntando, né? Ele falou assim, olha, ele começou a me querer chorar. O que está acontecendo? Ele falou assim, eu não acredito que eu vou conseguir dormir numa cama hoje. Aquilo me cortou, assim, ele falou assim, eu não lembro o último ano que eu dormi numa cama. E eu falei assim, você não vai dormir numa cama, você vai tomar um banho quente, você vai se alimentar bem, comer uma janta, e você vai depois sim dormir numa cama meio borrada. Tudo de bom. E assim, 3 dias depois, o pastor me mostrou ele no culto aceitando Jesus. Gravou o vídeo, mostrou, falou, o filho que você trouxe aqui. Lá na casa de recuperação, lá dentro tem uma igreja. É um lugar preparado para fazer o culto, né? E uma benção, 2 meses e meio, fazer 3 meses. Tá uma benção, engordou pra caramba, tá feliz. Temos visitado ele, temos conversado com ele. Então, assim, você saber que uma pessoa estava na rua, né? Era uma boa pessoa, estava lá, né? E hoje está... E o vício dele é bebida? Bebida, álcool. O Danilo, álcool não é só pinga. Não. Cerveja é álcool. A pessoa às vezes é dominada pela cerveja. A cerveja já... É um vício. Você é preso aquilo. Só tomo só final de semana. Tá. Mas todo final de semana? Todo. Fica um sem. Não posso. Tá viciado, cara. Você é viciado. O cara pode não aceitar, mas ele é viciado. Mas a cerveja faz bem pro organismo. Faz. Você tomar uma latinha. Pergunta pra esse cara se ele toma uma latinha ou 2 latinhas. Ele toma só isso? Só tomo só no domingo ali. Socialmente? Eu tomo só domingo ali uma latinha. Será que é só uma latinha ou 2? O seu Everaldo, o vício dele era o quê? Cerveja ou pinga? Cerveja. Mas não era socialmente? Mas e a família? Onde que é isso? O que é mais prazeroso? A cerveja com os amigos ou a família em casa? Então... Quando o cara tá no vício, é a cerveja. Mas... Entendeu? Aí tem os caras, não, eu tomo em casa. Então, a desculpa de muitos que tomam cerveja é que não, é socialmente e tal... É uma pena que, assim, tem muitas pessoas que vivem uma vida, morre trabalhando e falava assim, o cara sempre toma uma cervejinha dele. Né? Fala lá, tá vendo? E aí o cara fala assim, a mesma coisa eu vou fazer. Eu trabalho, né? Tenho minha família, tomo minha cerveja em casa, tá tudo tranquilo. Não mato, não roubo, não estou fazendo mal para ninguém. Aí eu te pergunto uma coisa, né? Será que esse cara tá investindo mesmo que investe na cerveja nos filhos? Ou num jantar com a esposa?
Porque se ele tá fazendo tudo isso e tudo caminha, tá tudo caminhando bem, pastor, eu vou falar o quê com um cara desse? Legal, cara, para você tá funcionando. Vamos ver se de cada 100, quantos que funciona isso? Talvez o 100 não funcione. Né? Não tô querendo ser drástico aqui, mas é uma verdade. É uma verdade. Às vezes você vê pessoas que gastam no churrasco R$500, aí você pergunta, qual vai ser com sua esposa? Cara, ele sai toda semana, eu vou na casa do meu amigo, vou na casa do... Não. Qual vai ser se você saiu com a sua esposa, que você levou ela para assistir um teatro, que você foi assistir um filme só você e ela, que vocês jantaram no restaurante só vocês dois, que você reservou uma mesa para chegar lá e ser bem recebido? Qual foi que você fez isso? Mas eu não tenho dinheiro. Opa, calma aí, quanto você gasta no churrasco? Quanto você gasta de cerveja? Sim. Então, isso é você, sabe, ter um ambiente. Priorizar a família, né? Isso. Para mim, hoje, minha família é a prioridade. Os seus filhos têm quantos anos hoje? 10 e 5. 10 e 5. E você fica de olho neles. O tempo todo. O tempo todo. As amizades... Eles são... nasceram no Evangelho, né? Isso. Mas corre o risco. Todos são vulneráveis. Eles vão ter amigos que participam disso, que mexem com isso. Faculdade. Todo lugar, pastor. Até na igreja, algum que desvia pode querer levar junto. Então, assim, a gente tem que orar e ensinar. Porque vai chegar um momento que eles vão fazer as escolhas deles. Então, se a gente ensinar eles na palavra e nos exemplos, eles vão saber o que eles devem seguir. Não tem como criar os filhos numa bolha. Não, impossível. Impossível. Vai ter que enfrentar o mundo. A gente tem que ensinar eles, pastor, a palavra de Deus. Que nem eu levo ele na casa de oração comigo. Essa semana eles assumem recolher alimento, eles foram juntos, os dois foram recolher alimento comigo na rua. E eu falo, isso aqui é para ajudar as pessoas que estavam na rua, as casas de recuperação que ajudam as pessoas que estavam viciadas. Então, é o exemplo. Sim. Se você falar e não fazer, que adianta? Você é aquele homem maravilhoso na igreja, em casa você xinga, grita, fala palavrão, você escuta a música do mundo, você... Que exemplo você dá para o seu filho? O pai é uma farsa lá na igreja. É isso que ele vai saber. Isso que vai ser o testemunho dele, do pai dele. Entendeu? Então, acho que não tem outra forma de você ajudar seu filho em relação às drogas, a não ser dando amor e ensinando ele na palavra de Deus. O Danilo, mas e aí? Você é daqueles pais que, puxa, não, eu passei por todo esse sofrimento, eu passei por esses perrengues na minha vida, mas os meus filhos não vão passar. Então você é daqueles pais que só fala sim para os filhos? Não funciona? Não funciona. Não funciona? Não pode, né? Poupar os filhos, não é assim que funciona? Não dá. Não dá para fazer assim. Não, como que é a sua educação então com os filhos? Então, na verdade, assim, tem coisas que eles têm que passar, né? Tem coisas que você não vai conseguir evitar dele passar. Sim. Então, você não pode fechar ele para o mundo. Uma bolha. Porque você não vai conseguir criar dentro da sua casa, no quarto dele, fechado. Você vai criar um doente lá dentro. Essa é a verdade, né? Então, assim, quando fala de filho, assim, é algo muito forte, que o filho é o nosso, acho que é o nosso maior tesouro ali, sabe? Assim, é a nossa joia preciosa. Então, você fala, nada pode acontecer. Então, você ora todo dia, eu declaro todo dia, eu oro por uma esposa. Pra não acontecer. Eu oro desde já para eles terem uma esposa abençoada, sabe? Para eles seguirem uma vida no evangelho, para eles terem temor a Deus. A pessoa que tem temor a Deus, ela não vai para o caminho errado, porque ela tem o temor a Deus. Então, tudo que eles falam, que eles me perguntam, eu falo, olha, Deus não gosta disso. Mas mostro também na palavra onde fala sobre isso. Sim. Entendeu? Não é eu que estou falando. Sim. Né? É a palavra de Deus que ensina assim. Então, Deus não se agrada com isso. Por quê? Por causa disso, daquilo. Sim. Entendeu? Música. Hoje eles vão lá assistir o YouTube lá, e do nada vem uma música. Olha, então, assim, nada a ver. Hoje, graças a Deus, ele já fala assim. Aparece umas coisas. Eles já sabem que aquelas músicas não é de Deus. Eles já falam, pai, essa música não é de Deus. Ele não já fala. Então, eles sabem que eu não gosto. Se eles quando tá no quarto sozinho, eles escutar sem eu ver, eles sabem que eles estão fazendo coisa errada. E eles são ensinados sobre o que acontece com isso em relação a Deus, e tá querendo esconder. Deus está vendo. Deus está vendo tudo, né? Tudo que a minha esposa, às vezes, ela até usa disso, né? Ela tá conversando assim e fala assim, sabia que Deus está vendo tudo, né? Você sabe que ele me conta as coisas, né? Mãe, não acredito, mãe. Olha, é verdade. Tem uma vez que o mais novo falou, mãe, mas foi sem querer. Então, assim, é isso, né? Assim, criança é criança, né? É isso, criança... minha esposa, ela é operada, né? Criança, a inocência da criança, é legal você criar a criança
debaixo da palavra, porque ela te fala, ela começa a falar coisas na palavra, engraçada, né? Sim. Minha esposa, ela é operada, ela não pode mais ter filho, né? E a gente decidiu parar por ali, né? Sim. E ela engravidou, mesmo operada. Só que aí foi nascendo na trompa, tal, e acabou não fluindo e teve que tirar de vez mesmo. Isso, não. E aí, de um tempo pra cá, eles começaram esse negócio de, mano, nós podia ter um irmão, né? Sim. Eu falei, quê? Irmão? Não. Falei, para com ele. Eu falei, não, filho, não sei o quê. Ele falou assim, não, pai, a gente vai ter um irmão. E a gente, aquela noite, faz aquele momento juntos de oração. Eu, minha esposa e meus filhos, a gente, né? Sim. Agora vamos orar. Então, cada um ora por uma coisa ali. A gente apresenta ali diante de Deus. E aí ele falou assim, aí ele orando, falou assim, pai, eu vou orar para a mãe ter um irmãozinho. Eu falei, filha, mas a mamãe não pode ter um irmãozinho. Aí o mais velho falou assim, pai, mas Deus não pode fazer que ela tenha um filho? Eu falei, sim. Então, filho, se for da vontade de Deus, pode. Eu falei assim, então eu posso orar, né? Se eu tiver fé. Aí eu vou falar o quê para ele? Eu falei assim, não, que Deus não pode. Deus não pode fazer? Aí eu falei, então, filho, na verdade, então ora bastante, né? Ora bastante. Se Deus, né? Ele falou assim, não, pai, eu vou orar. E não é que eles estão orando naquele propósito. Rapaz, e você? E assim. E eu falo assim, Deus, mostra para eles. Mas assim, o fato deles falar assim, pai, mas Deus não pode fazer? Aí você vai falar o quê? Deus não pode fazer? Se você falar que Deus pode todas as coisas, que é nele que a gente tem que buscar, né, a saída para todas as coisas. Então, assim, são crianças, 10, 5 anos. Mas eu dei esse exemplo para falar assim, eles entendem. Você tem que ensinar, né? Eu vou pro culto, vou deixar meus filhos com fulano. Não. Sim. Leva eles para a igreja. Mas eles ficam ali, eles não estão nem escutando direito. Eles estão lá, tá? A palavra tá indo, sabe? Eles estão escutando louvor. Então, assim, eu acho que a gente envolver eles nesse mundo ajuda muito. As amizades que eles vão crescer vai estar ali naquele meio. Então, assim, é o que eu falo, tem escola, tem faculdade, tem trabalho. Essas coisas tudo vai estar ali junto com o mundo, mas essa estrutura que a gente dá para eles, familiar. Esse ensinamento, esse padrão de família, é isso. Sabe? Então, um lar de amor, né? Que eles têm o amor, que eles sentam ali na mesa, que a gente faz aquela oração para almoçar, que um está olhando no olho do outro. Sim. Acho que isso é fantástico, assim, para conseguir que eles continuem nesse caminho, sabe? Esse desejo deles ajudar as pessoas também, deles ver a gente ajudando as pessoas, falar, eu quero ir junto pegar alimento, eu quero ir lá levar também, eu quero visitar a casa de recuperação junto, assim, fazer eles participar disso, para mim, eu estou fazendo para eles enxergar o que as escolhas erradas podem fazer da pessoa. Não é aquela pessoa, filha, essa pessoa não é que ele não presta, que ele é fedido, que ele é... Não, ele fez escolhas erradas. Verdade. Então, se você faz escolhas erradas, você vai cair o pior também. Então, acho que é isso. Acho que é mostrar nos exemplos, na palavra, no amor. Acho que é isso. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, para que tá dando tudo certo, né? Você está fazendo da forma certinha mesmo, mostrando, levando o filho com você na caminhada para eles verem a diferença, né? Quando a pessoa segue o caminho, quando a pessoa segue a Cristo, quando não segue, né? Então você deixando bem claro a diferença de servir a Deus, ter o amor de Deus, como você falou, nas ações, nas atitudes, e ver as pessoas, ver cara a cara a situação das pessoas quando fazem más escolhas. Então é muito importante, eu acho que é muito legal esse exemplo. O Danilo, falando dos filhos, então, você acha que para educar os filhos hoje, a gente tem que falar sim, sim, sim toda hora? Não. Não? Não. Mas se falar não, ele vai chorar. Vai ficar bravo. Ele vai ficar bravo, vai espernear no mercado. Onde você estiver, ele vai espernear, vai gritar. É o que nós estávamos conversando, né, pastor? Eu até falei do meu irmão, né? Dele ter cometido isso. Ele tinha tudo. Digamos, o meu irmão mais velho, que tem 3 anos mais velho que eu, e ele é 12 anos mais novo que eu, né? 14 anos mais novo que eu. Então ele foi muito paparicado ali. Então ele cresceu de uma forma diferente. A gente foi educado de um jeito. O Johnny. O Johnny. E eu e o mais velho, não. A gente foi criado na época da cinta, do joelho no milho, né? Coloca a mão pra cima com o joelho no milho, né? E se baixa, toma cintada, né? Então assim, a gente foi criado nesse mundo. Ele não. Ele foi criado ali de o melhor videogame, o melhor celular, o melhor tudo, né? Então assim, ele teve tudo que ele pedia, ele tinha. Dinheiro naquele dia. Foi poupado. Exato. E aí, assim, a pessoa que às vezes não é muito acostumada a lidar com problemas, com desafio, com não,
ela não aceita o não na vida dela. Uhum. E quando ela se depara com isso, porque a vida vai nos dar muitas portas fechadas para a gente, ela não tem estrutura para suportar. Uhum. E é uma das portas que leva a pessoas drogas. Tudo é sim, tudo é sim, tudo é sim, tudo é sim. Quando recebe o não, se revolta e vai buscar no mundo uma saída para as coisas. A nossa oração diante de Deus, Deus não só fala sim, sim, sim. Nunca. Senão, meu Deus do céu. Não. É isso. Espera, silêncio, né? Que é tipo... e você tem que... vai fazer o quê? Vai se desviar, vai sair fora, vai xingar Deus? É isso, não dá. Né? Nem o próprio Deus nos dá só sim. Seria gostoso, né? Você ajoelhar ali e orar e falar, Deus confirmou para mim, Deus confirmou. Nunca ele nega nada, nunca ele... Né? E a gente não sabe, a gente nunca saberia levar a nossa vida só de sim, né? Nunca. Seria chato também, né? Tudo sim. Isso. Exatamente. Porque você não teria uma perda, você não teria uma derrota, você não teria um tempo ruim. Só mil maravilhas, só flores, só bênção. Como você não tem perca, não tem derrota, você não está preparado para lidar com a situação e muito menos ajudar uma outra pessoa que esteja passando por isso. Você não vai entender. É isso. Eu acho que a vida ela nos traz situações adversas para que a gente possa ter mais maturidade para poder seguir em frente. Ô Danilo, a gente vai encerrar, mas eu quero dizer para você o seguinte, que Deus ele é fiel, Deus é poderoso. Amém. Por quê? Deus permitiu você passar por toda essa situação que você passou para hoje você ser exemplo. Sim, é isso. Né? Você está edificando a sua família, seus filhos, ajudando pessoas que estão lá na rua. E o seu trabalho, pelo que você está falando, está apenas começando. Sim, são 4 anos que para mim esse ministério. 4 anos que como se fosse um dia. Nós estamos engatinhando, né? Acho que... E a intenção, pelo jeito, é aumentar mais e mais. Com esse projeto seu no papel, muito. Para apresentar às empresas. Sim. É o que a gente vai, é o que a gente espera, é o que a gente busca. Sim. Né? Tudo que a gente faz, a gente busca em Deus primeiro. Direcionamento, a gente pede a Deus e quando Ele concede é porque Ele está no negócio, né? Então, lógico. Tem os agradecimentos a fazer, lógico, né? Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, por tudo que Ele me permitiu viver, né? E sim, desafios da nossa vida vêm, né? Mesmo que a gente se posicione, os desafios vão vir, mas vai de você. Você sempre vai ter 2 escolhas. Voltar para trás, né? Assim como fez a mulher de Ló, ou seguir em frente e viver o novo de Deus, e entender o que Ele quer com você. E eu acho que um dos maiores desafios que eu vi, sim, foi a perca do meu irmão, né? Foi uma pessoa que eu criei, de bebê, tocava flauta, assim, mas você cresceu. Mas me amadureceu. E me deu garra e vontade para continuar isso. E assim, o meu pastor, né? Então Deus sempre acima de todas as coisas, sabe? Mas o meu pastor, ele foi fundamental na minha vida, assim. Até hoje ele sabe, tipo, ponderar, até de elogios, né? Digamos assim, né? Eu falo para ele, pastor, se você me elogiasse muito, não seria o que eu sou hoje, né? Porque as pessoas, elas não sabem lidar com muito elogio, né? Então até isso, ele nos treinou, não me preparou, né? E eu sou muito grato por todas as exortações que ele deu, pelos não que ele falou, né? Pelas portas que ele me abriu, pelo acolhimento que ele me deu, pelas conversas na casa dele. Ele, para mim, assim, ele e a minha pastora Andréa, sabe? Eles são, para mim, assim, um modelo a seguir. Amém. Acho que, assim, é muito bom você ter uma referência. Eu busco em Deus, a gente sabe que os homens são falhos, Deus sabe do meu coração, mas eu posso falar que eu tenho uma liderança sólida, assim, que me fez ser uma pessoa melhor, me instruiu na palavra, sabe? Então, eu sou muito grato a eles. E eu sou muito grato a Deus também pela equipe que Ele me colocou, né? O seu Antônio, o seu Everaldo, o Claudici, o Maviael, foi um presente de Deus, assim, que apareceu agora, foi um dos últimos a integrar, assim, mas que, como ele é importante pra gente, assim, né? O Leandro, que foi essa pessoa, o gestor, que Deus colocou agora para sabe, estruturar ali. Então, assim, esses homens, assim, para mim, assim, foi um presente de Deus. São todos líderes, pessoas muito bem preparadas, sabe? O São Antônio, o Everaldo, o Claudici, o Maviael e o Leandro. Então, são pessoas, assim, direcionadas por Deus. E eu sou grato a Deus por ter uma equipe tão boa assim, né? E por que tudo isso? Para poder ajudar pessoas, né? Que é o nosso maior desejo. Desenvolver esse trabalho aí. A gente tem orado muito para que Ele mandasse pessoas. Ele tem mandado. E a gente precisa, então, de estrutura. E Ele está mandando estrutura para isso também. Dando sabedoria a vocês, para vocês estruturar.
E esse projeto. Para finalizar assim, pastor, uma vez um amigo meu, ele sempre foi evangélico, um amigo de infância, e quando eu entrei na igreja eu fiquei bitolado na igreja. Sim. E isso para mim foi bom. Eu precisava daquilo. E um ano depois, assim, quase um ano depois, ele chegou um dia e me falou assim, olha, eu vou te dar um conselho. Você tem que ter prioridade na sua vida. Sim. Né? E aquilo que ele falou, eu carrego para minha vida. Ele falou assim, a sua prioridade é Deus. Em primeiro lugar, sempre vai ser Deus. Sim. Em segundo lugar, a sua prioridade é a sua família. Em terceiro lugar, é o seu trabalho. Que Deus te deu aquele trabalho para você. Em quarto lugar, vem a igreja. Então, assim, a gente é muito envolvido nas coisas de Deus. E eu falo isso, pastor, não é porque eu deixo a igreja de lado, não. Deus sabe o quanto eu sou envolvido, o quanto eu me disponibilizo para ajudar, a servir na igreja que eu participo. Sim. Mas a gente tem que ter essas prioridades. Se você estiver servindo a Deus o tempo todo na igreja ali, e você não estiver tendo tempo de qualidade com a sua família, de nada vale. Sim. De nada vale, sabe? Então, não pule essas etapas, né? Não coloque as coisas em ordens erradas. Priorize Deus na sua vida, a sua família, né? E o trabalho que Deus colocou na sua mão. E você vai conseguir tempo para servir a Deus, porque Deus quer os ocupados. Sim. Deus não quer desocupados. Né? Deus quer pessoas que têm ocupações, que são profissionais capacitados para fazer aquilo. Sim. O primeiro ministério é em casa. Exato. É a família. É isso. E é o que eu mais amo. Né? Deus sabe que é lógico que Ele está em primeiro, mas minha família, assim, é meu tesouro, a minha esposa, a minha fortaleza. Como que ela chama? Patrícia. Patrícia, Deus abençoe, Patrícia. O seu galardão vai ser grande, Patrícia. Essa vai ficar muito. E para aguentar, pelo jeito que o Leandro, o Danilo falou, para aguentar, você foi é uma heroína. Ela é uma mulher de Deus, assim. Graças a Deus. Nossa. Sou grato a Deus por você na minha vida, sabe quanto eu te amo, né? E vai estar fazendo a declaração aqui. Ela está em todos os projetos, sabe, pastor? Assim, eu sempre falo, apoia, né? Isso, eu estava conversando com o meu pastor, assim, falando, né? A gente tem que colocar os nossos planos diante de Deus. Sim. E tem que pedir aos nossos líderes ali. Sim. Mas primeiro a gente tem que ter uma oração com a nossa esposa. Sim. Em concordância. Falar a mesma língua. E aí Deus confirmando, você vai dar seguimento naquilo. Ó, pastor, conversei, nós oramos aqui, fizemos um propósito de tantos meses, eu e minha esposa, eu quero apresentar você, vamos orar junto, e as coisas vão acontecendo, Deus vai, sabe, ó, para por aí. Então, acho que a minha esposa é a minha fortaleza, assim, Então, mas foi presente de Deus, porque você escolheu, você nem imaginava. Nem imaginava. Esse diamante aí. Pastor, eu nunca esse diamante, você acha que o diamante é uma pedra fosca. Sim. Você não discerne que é um diamante, mas depois de lapidado é que o negócio vai valorizando. Ela é vizinha. Sua vizinha. Nós crescemos junto. Só que ela é 5 anos, ela quer. Então você imagina, Patrícia. Patrícia, eu vou ouvir um pouquinho da sua história, Patrícia. Imagina ela com 15 anos, eu tinha 10. Eu era amigo do irmão dela, amigo de, assim, eu estava na casa dela, mas nunca imaginei nada. E quando nós éramos adolescentes, meus pais se separaram muito cedo, então eu fui morar sozinho. Ela foi morar fora de São Paulo, cada um foi para um lado, assim. E depois de muito tempo, de várias coisas que aconteceu, acabou que eu fui voltar a morar com minha mãe, ela com a mãe dela. Nós se encontramos ali na rua e foi tudo muito rápido. Em um ano nós estávamos casados. Então, assim, é Deus mesmo, assim, que faz. Deus cuidando de você sem você saber. Nem sabia. Ele falou, por que Deus colocou essa no meu caminho? Ô, Danilo, é só Deus mesmo na nossa vida, senão a gente faz escolhas erradas. Totalmente. Tem que falar a mesma língua, o casal. Mesma língua. Tem que um apoiar o outro. E tem que saber ceder, né, pastor? Tem que saber ceder. Eu sou grato a Deus pelo casamento que eu tenho sólido. É tão gostoso você ter um casamento sólido, assim. A gente tem que falar sem medo. Não tem inimigo. Na nossa casa nós somos fechados em oração, assim. E, assim, tem coisas que eu penso de uma forma, ela pensa de outra. A gente conversa sobre aquilo, fala, olha, não... ser humano, a gente conversa sobre aquilo, mas dormir virado um pro lado, outro pro outro, de sair xingando, ofendendo a pessoa, de, sabe, expondo diante dos outros. Não, a nossa conversa é em casa, sabe, assim, então, assim, eu sou grato a Deus pelo casamento que Ele me permitiu ter. E eu jamais teria isso se não fosse Deus. Jamais teria isso se não fosse Ele. Então, assim, Ele é a nossa fortaleza ali, Ele que, né, nós dois e Ele. Então, assim, eu não sei. Ela já era de Deus? Ela ia e ela... Quando ela juntou com você, ela tinha discernimento, ela era de Deus, tinha uma luz, porque, que Deus usou ela para... Pastor, você não
Você não reconheceu a bênção ainda na época. Não, ela frequentava a igreja, não era aquela pessoa envolvida, não, ia no culto. Sim. Hoje ela é envolvida, mas naquela época ela ia no culto. Mas era uma pessoa que tinha fé, que orava ali, que falava, meu Deus, arruma esse homem aí que, sabe? E de alguma forma ela falou, você via em mim? Ela falou assim, eu vejo que você seria um bom marido, um bom pai. Eu enxergava isso, eu falei, então foi Deus mesmo, porque na situação que eu estava, como que ela viu isso em mim, né? Então Você ainda ficou aprontando assim um bom tempo. Um ano depois de casado ainda. Depois de casado. Um ano e não estava casado, estava juntos. Não, casamos mesmo. Casou mesmo. Pastor, nós fizemos tudo certinho porque nós namoramos, noivamos, né? E casamos. Casamos já com a nossa casa, 2 cômodos lá, mas nossa casa, então fomos morar lá. Ficamos 1 ano casados, aí ela engravidou, com 1 ano e 4 meses ela engravidou. E aí foi quando pegou e eu fui para casa de curação e estamos aí já, desde 2011. Então, mas Deus é tão bom, rapaz, que Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. E o casamento é tudo. O cara pode ter, se não tiver um lar, o cara pode morar numa mansão, o cara pode ter dinheiro transbordando na conta, mas se chegar em casa, não tiver um lar... É isso. Tem pessoas que já tiveram as maiores riquezas, mas não conseguiram ter uma família. A pessoa teve as maiores riquezas e não teve uma família. Então eu sou feliz porque eu tenho a maior riqueza, né? Porque Deus me proporcionou e me proporciona ter a maior riqueza. Sim, concordo. Então sem sombra de... Assim, se eu for ficar falando da minha família, eu fico aqui até o ano que vem, porque assim, minha mulher e meus filhos, eu não sei o que falar, sabe? Assim, que é algo que... É de Deus. É isso. É de Deus e é presente. A palavra de Deus fala que quem encontra uma esposa encontra um tesouro. Sim. É só quem realmente sabe que é de Deus, que veio de Deus, para o cara valorizar. Isso. Porque quando o cara não valoriza, é porque ele não sabe. Sim. Ele não tem esse entendimento. Olha, pastor, filho, esposa, liderança abençoada, meus pastores, meu apóstolo Adailton, meu apóstolo Adailton, meu Deus do céu, sabe? Então, assim... Apóstolo, shalom. Além disso, ainda líderes abençoados que me compraram a ideia junto, falou, vamos, que nós estamos juntos. Então, assim, eu sou um cara grato a Deus. Eu sou um cara, eu posso falar que sou abençoado. Não tenho, é o que eu falo, dinheiro. Um dia talvez eu vou ter, o que eu gostaria. Mas isso para mim é uma consequência, né? Não é o que eu busco, né? Se por acaso Deus voltasse hoje, eu estaria super feliz e grato e com certeza... Mas se você tiver muito dinheiro, rapaz, quando a pessoa tem muito dinheiro, ela esquece assim, de perguntar para Deus, tá, se aquilo é da vontade de Deus ou não. Ela vai e compra, entendeu? Só compra. Ela não consulta, porque ela pode fazer. Sim. E hoje não, você, puxa, Deus, eu preciso disso, e Deus te dá. Aquilo que você precisa. Então, Deus é como você, de repente, assim, o seu filho pedir algo para você e você ter condições de dar. Deus também se agrada quando a gente pede, fala, puxa, Deus, eu não tenho isso, mas eu quero ter. E Deus providenciar. Então, Deus se agrada em providenciar. Com certeza. Se você está cheio da grana, você não vai perguntar para Deus. Você vai fazer falta. Vai fazer falta, assim não der certo, tá bom. Você vai, rapaz, e compra o que você quer. Isso. Eu tive a oportunidade, assim, pastor, de ir para a África, em missões. Sim. Né? Junto com o pastor Wellington. Um mês antes do meu irmão falecer. Foi um ano para mim de muitos acontecimentos, né? E o que a gente viveu naquele lugar, assim, sabe, o pastor? Você foi para a África? Fui para a África. Fui junto com... Ficamos lá. O apóstolo também foi apóstolo. O apóstolo, eles foram um ano antes, aí eu fui um ano depois. Foi eu, o pastor Wellington, o filho do apóstolo, foi o Júnior. O Jesus Fernandes. Ele foi um ano antes também. Ele foi um ano antes. Eu fui um ano depois. Eles foram um ano e depois na segunda vez que foi a igreja, aí eu fui junto com a equipe que foi, entendeu? Sim. E, nossa, foi algo assim, que experiência. Que experiência. Ver aquelas crianças lá. E você saber que simples, você não pode mudar, você não vai poder mudar o mundo, mas você pode ajudar uma pessoa. Você pode mudar a vida de uma pessoa, né? Então, a pessoa fala, mas por que você vai na África se tem um monte de gente aqui? Cara, então faz aqui, né? O que você está falando, faz aqui, né? Tem pessoa que às vezes reclama, por que você vai na Cracolândia se você tem um monte de doido aqui precisando de ajuda aqui em Guarulhos? Então vai, você ajuda lá também. A pessoa não sabe, às vezes a pessoa vai na Cracolândia, ela mora aqui em Pimentas. Então é uma missão, tem que ser enviado mesmo. O ID, é Deus que manda. É isso.
Eu entendo, sim, as pessoas falam, puxa, mas tem gente aqui do lado, mas você não vai fazer uma coisa que Deus não está Exato. com você ali. É a direção de Deus. É A direção. direção de Deus nos direciona. Né? É isso. Certo, rapaz. Danilo Teles. Danilo, foi um prazer falar aí com você. Você é uma bênção, tá bom? Amém, os seus pastores são bênção. Seu apóstolo, que eu conheço, o apóstolo Adailton. Obrigado por ter emprestado, pastor Wellington, obrigado por ter emprestado aí o Danilo, para eu conhecer um pouquinho da história dele. Apóstolo Adailton, shalom, shalom, Deus abençoe. É uma bênção nosso apóstolo. Demais. Amém? Pessoal, vocês que estão aí nos assistindo, o propósito do podcast é realmente a gente gravar os testemunhos, tá bom? Eu estou sendo edificado e vocês, a minha intenção é que vocês também sejam edificados. E o propósito também é o quê? Mostrar que nós somos naturais. E mostrar para vocês que você que está aí, de repente você está passando por algum tipo de problema igual as pessoas, os meus convidados que eu trago aqui para participar, para testemunhar, declarar o que eles passaram. Assim como foi uma bênção para mim, eu espero que você também tenha sido abençoado, edificado, e a gente vai encerrando por aqui o nosso podcast, tá certo? Certo? Isso aí, pastor. E Danilo. as famílias aí, de repente tem um irmão, tem um marido, tem um filho, tem uma esposa, né? Independente, que estejam sofrendo com a dependência, né? Que seja o álcool, que seja a droga, nos procura, né? Nós com certeza vamos acolher de braços abertos, vamos fazer uma visita na sua casa, vamos conversar com a pessoa, né? A gente está lá para isso. Acho que é segunda-feira? Toda segunda-feira às 20 horas. Lá na Rua Palhoça, no Industrial, aqui em Guarulhos. Rua Palhoça, número 181. Exato. Tá bom? Eu já anotei e vou colocar aqui no rodapé, aqui embaixo. Rua Palhoça, 181. Isso aí. Tá bom? Tem algum telefone de contato que a gente pode pôr? Qual que seria? É 9. É 11 9 4767 4767 4495. 4495. É o seu? Danilo, isso. É o do Danilo. Tá bom, pessoal? Vou deixar aqui no rodapé o telefone e aí vocês podem entrar em contato. E, como eu te falei, o endereço é Rua Palhoça, número 181. Toda segunda-feira, às 20? Às 20 horas. Toda segunda-feira, às 20 horas. Tá certo? Então, por enquanto, é só mais alguma coisa, Danilo? No começo do ano, aí, em janeiro, temos o Clamor. Então, sim, os 3 últimos sábados de janeiro, aí, o 1º de fevereiro, quem puder fazer uma visita lá às 20 horas, vai ser algo bem grandioso da parte de Deus aí. Amém. Glória a Deus. Então, por enquanto é só, pessoal. Obrigado. Shalom, shalom, saúde, paz, alegria, prosperidade. Amém. Amém.